Apocalipse, o tempo do fim chegou. Hoje a parte 4, agora à noite, desse assunto muito interessante. Tudo que estamos falando nessa primeira série de mensagens, está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 24, todo o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Mas estamos ao mesmo tempo falando do Apocalipse. Deixa eu começar dizendo sobre isso. O tema é porque é um tema de uma série de mensagens. O livro do Apocalipse não foi escrito para causar medo ou pânico nas pessoas. Ele foi escrito para mostrar que o Senhor nosso Deus está no controle de todas as coisas. Que Jesus Cristo é o Senhor de todo o universo, de tudo que existe nos céus e na terra. E para revelar a vitória retumbante de Jesus Cristo e a sua linda e maravilhosa igreja. O objetivo dessa série de mensagens é preparar você para a segunda vinda de Jesus, que está próxima. Nesse tempo, várias perguntas surgem e nós estamos também aqui com o objetivo de responder algumas perguntas, como: estamos no princípio das dores? Jesus está voltando? O tempo do fim chegou mesmo? Ou a grande tribulação começou? Quando Jesus voltará? Ou como se preparar para a volta de Jesus? E aí dissemos também que a Bíblia Sagrada fala mais sobre a segunda vinda de Cristo do que falou sobre a sua primeira vinda. Na verdade, a Bíblia fala 8 vezes mais sobre a segunda vinda de Jesus do que falou sobre a sua primeira vinda. E aí, explicando o tema, a expressão últimos dias começou a ser usada a partir do ministério de Jesus. Porém, a expressão que estamos usando aí, tempo do fim, tem a ver com os dias finais da história da humanidade. Não estamos dizendo que chegou o fim, jamais diríamos isso. Estamos afirmando que entramos no tempo do fim, aquilo que Jesus chama de princípios das dores. Pois bem, nessas 3 mensagens que já pregamos, nós enumeramos 17 sinais que antecedem a segunda vinda. E hoje nós vamos aos últimos 2 sinais. E eu quero dizer uma coisa a você muito interessante, que no final desse sinal que vou enumerar agora, Jesus voltará. Então preste bem atenção nesse sinal, liga para alguém, fala: assiste o culto, porque o pastor vai dar um sinal que Jesus falou sobre ele, e que no finalzinho desse sinal, Jesus voltará com poder e grande glória. Então, de número 18, o sinal de número 18 que vamos agora pontuar é a grande tribulação. A grande tribulação. Nós vamos falar algumas coisas interessantes sobre isso. Depois de todos aqueles sinais que já enumeramos, o sinal que hoje de manhã nós falamos sobre 2 sinais fantásticos, que é o derramamento do Espírito Santo sobre todos os povos, nações, línguas, etnias, e falamos sobre o Evangelho sendo pregado a todas as nações. Foram os sinais de hoje de manhã. Mas agora à noite nós vamos falar sobre 2 sinais, e que um está ligado ao outro, até faz parte do outro, mas eu separei a grande tribulação e os sinais nos céus, no sol, na lua e nas estrelas. E aí Jesus volta. Preste bem atenção, agora vamos falar sobre a grande tribulação. Porque a grande tribulação será um dos últimos sinais que antecede a volta de Jesus. Daniel capítulo 12, verso 1, ele já falou da grande tribulação. É interessante que a grande tribulação já foi vista por vários profetas. E foi mencionada por profetas, pelos apóstolos e por Jesus. Por Jesus e pelos apóstolos, melhor. Daniel 12, 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. E é bem interessante, o Daniel está dizendo: haverá um tempo de angústia, um tempo de tribulação como nunca houve desde que há nações, e não vai mais existir um tempo como esse. É nessa linha que Mateus escreveu o sermão profético de Jesus, Marcos e Lucas. Nós vamos ver isso daqui um pouco. A primeira coisa que eu quero começar respondendo a pergunta: a grande tribulação começou? Resposta: não. Um não bem maiúsculo. Não começou a grande tribulação. Então esquece isso. Se alguém está dizendo por aí que começou a grande tribulação, essa pessoa está falando coisas erradas e vai cair em descrédito. Quem fala isso vai cair em descrédito, vai ser envergonhado. Então alguns pregadores por aí
estão dizendo que sim, que já começou. Mas esses pregadores, infelizmente, estão enganados e enganando a muitos. Não começou. Se você é alguém que estuda a Bíblia Sagrada com um pouco mais de dedicação e um pouco mais de profundidade, você sabe que a grande tribulação não começou. Até porque hoje de manhã eu expliquei que aqueles 2 sinais ainda, o derramamento do Espírito Santo e a pregação do Evangelho, ainda não atingiu. Falta pouco para atingir todos os povos, mas ainda não alcançou. Agora, se você me perguntar, o palco para a grande tribulação começar está sendo montado? Resposta, sim, está sendo montado em todos os aspectos, especialmente no aspecto político, aspecto sociológico, tecnológico, com avanço científico e tecnológico nos nossos dias como nunca antes. Outra pergunta, a igreja de Jesus vai passar pela grande tribulação? Essa é a pergunta que muita gente faz. E aí algumas escolas escatológicas vão dizer, não, a igreja não vai passar, a igreja vai ser arrebatada, vai ficar um povo aqui na terra, e aí você tem chance de se converter, vai ter uma segunda chance. Ei, acorde, a Bíblia não diz isso. A resposta para essa pergunta, a igreja vai passar pela grande tribulação? Resposta, sim, e um sim maiúsculo, a igreja vai passar pela grande tribulação. E eu vou explicar alguma coisa no decorrer dessa mensagem. Mais uma pergunta: quanto tempo vai durar a grande tribulação? Para alguns estudiosos de escatologia, eles dizem que serão 7 anos. Outros dizem não, serão 3 anos e meio, 1260 dias. A verdade é que nós não sabemos com certeza quanto tempo vai durar a grande tribulação. O certo é que vai acontecer, a grande tribulação vai vir, mas nós não sabemos quanto tempo vai durar. Se é 7 anos, se é 3 anos e meio, se é menos, se é mais, nós não sabemos. A grande tribulação será o tempo mais terrível. Ouça isso, a grande tribulação será o tempo mais terrível da história da humanidade. Nunca houve um tempo como esse e jamais haverá. Serão os dias mais difíceis da história da humanidade. Também será o tempo mais difícil para a história da igreja de Jesus na terra. Marcos capítulo 13, verso 19. Vamos em Marcos 13, 19. Você viu que eu estou me desviando dos pensamentos das outras escolas. Estou apresentando apenas a Bíblia pura e simples como ela é. Não quero confusão das escolas, eu quero a Bíblia com você. Então fique com a Bíblia. Marcos 13, verso 19. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou até agora, e nunca jamais haverá. Presta atenção nessas palavras. O período da grande tribulação serão dias tão terríveis. Nós estamos numa vida tão tranquila, apesar de estarmos aí com essa questão da epidemia, do coronavírus ou Covid-19, mas isso aqui nem de perto, é fichinha perto do que será a grande tribulação. Olha o que a Bíblia está dizendo, Marcos 13, 19. Porque naqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo que Deus criou, e nunca mais haverá dias como aqueles. Então a grande tribulação será o período mais terrível da história da humanidade. Mateus capítulo 24, versos 21 e 22, e Marcos aí registrou na íntegra as palavras de Jesus. Mateus foi testemunha ocular dessas palavras. Olha o que Mateus registrou. Ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. A mesma palavra, Mateus vai na mesma linha, a ponto de no verso 22 ele diz: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ou seja, Deus vai interferir, agir no meio da grande tribulação, porque ele disse: se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém conseguiria atravessar, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, Deus vai interferir no meio, vai agir nesses dias. Deixa eu recapitular algumas coisas aqui, porque eu disse que vai ser o período mais tenso, mais difícil da história da igreja. A igreja de Jesus Cristo sofreu intolerância e perseguição desde o seu início lá em Jerusalém. Os líderes religiosos da época perseguiram a igreja. Em seguida, a igreja do Senhor sofreu
dura perseguição do Império Romano, por mais de 2 séculos, ou seja, os 2 primeiros séculos da era da igreja, a igreja foi muito perseguida pelo Império Romano. Você sabe disso. Vários imperadores que se consideravam deuses, com D minúsculo, eles perseguiram a igreja desde Nero, e aí o único que entrou lá na frente, já no início do 4º século, que não perseguiu foi Constantino, mas que também foi uma tragédia para a igreja, porque ele fez com que a igreja se tornasse uma instituição pesada. A partir dele nasceu a ideia da igreja ter um chefe, ter alguém que se sentasse na cadeira e se dissesse representante de Deus na terra. E a partir dele que nasceu essa ideia da igreja ter um chefe. A partir da Idade Média, então, 200 anos aí depois de Constantino, a partir da Idade Média, a igreja verdadeira sofreu uma perseguição terrível, através daquilo que foi chamado e conhecido na história como Inquisição. A Inquisição durou 1200 anos, e a Inquisição foi responsável pela morte de mais de 50 milhões de pessoas. 1200 anos, e a igreja passou também por esse período aí de Inquisição. 1200 anos de perseguição e intolerância à igreja do Senhor, e perseguido pelo cristianismo estatal, pelo cristianismo que tinha se tornado essa estrutura pesada a partir de Roma. A igreja de Jesus também passou no século XX pela Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E essas 2 guerras mataram cerca de 109 milhões de pessoas. Imagina se você fosse um cristão nesse período. A igreja atravessou também o comunismo da antiga União Soviética. A igreja atravessou o comunismo da antiga União Soviética, e nesse momento está enfrentando o comunismo chinês e de outros países, onde há intolerância e perseguição aos cristãos. E só para te informar, o comunismo é responsável direto pela morte de mais de 100 milhões de pessoas no mundo, e grande parte desses 100 milhões eram cristãos, que não negaram a sua fé em Jesus, que foram firmes até o fim. Se enumerarmos os que tiveram as suas vidas arruinadas e morreram de fome e miséria causadas pelo comunismo, esse número sobe para mais de 1 bilhão de pessoas. Portanto, se você é um cristão e está defendendo o sistema marxista, comunista, então você é um desinformado da história, ou você é alguém que é verde por fora e vermelho por dentro, ou seja, tem pele de ovelha, mas por dentro você não é nada daquilo que você diz ser. Então é melhor que você reveja a sua fé em Cristo Jesus, porque você não pode ser adepto e defensor de um sistema que matou mais de 100 milhões de pessoas e arruinou a vida de mais de 1 bilhão de pessoas. A igreja enfrenta a resistência, a intolerância, a perseguição em vários países do Oriente Médio nesse momento, inclusive países de dominação muçulmana. Daqui um pouco eu coloco o mapa, por favor, segura aí. Vários países de dominação muçulmana na África, na Ásia, especialmente aí. Agora sim, coloca esse mapa. Eu quero mostrar para você as partes em vermelho do mapa. É a parte onde há intolerância e perseguição dos cristãos. E aí é bem interessante. Onde as setinhas estão para baixo significa que a intolerância está aumentando cada vez mais. A intolerância e a perseguição têm aumentado cada vez mais. São países com violações significativas da liberdade religiosa. Depois você pode dar uma olhada nisso daí. Essa é a realidade, e essa intolerância vem aumentando e aumentando cada vez mais. Ou seja, o que eu estou tentando te dizer é uma coisa, que tudo que a igreja de Jesus já enfrentou desses 2000 anos de história, quando comparado com o que será a grande tribulação, isso representará quase nada. Ou seja, desde a perseguição lá da Judéia, o Império Romano, a Inquisição, o sistema comunista, a intolerância que se enfrenta nesse país, quando comparar tudo isso com a grande tribulação, isso representará quase nada. No primeiro período, agora voltando de novo para a grande tribulação, no primeiro período da grande tribulação,
Presta atenção que eu vou falar um negócio muito pesado agora, mas é bíblico que você precisa saber. No primeiro período da grande tribulação, muitos demônios, milhares deles, milhares, talvez milhões, milhares deles sairão do inferno, do abismo. Satanás vai abrir o inferno para que eles saiam, com a permissão de Deus, é claro, Deus está no controle. E vai ser liberada uma cavalaria do inferno para causar dor, muito sofrimento e tormento à humanidade. Serão dias tão terríveis que as pessoas vão desejar morrer, porém a morte fugirá deles. É um negócio muito interessante. Hoje está todo mundo fugindo da morte que vem aí pelo Covid e todas essas coisas, todo mundo fazendo de tudo para não morrer. Pois é, vai vir uns dias aí tão difíceis na grande tribulação, que a humanidade sem Deus vai desejar morrer, porque durante 150 dias, 5 meses, 150 dias, aqueles demônios vão causar dor, tormento terrível, e as pessoas vão querer morrer. Mas esses demônios, tem uma boa notícia para você que é filho de Deus, discípulo de Jesus. Você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio outra vez, porque aqueles demônios não poderão tocar nos filhos de Deus que são selados com o Espírito Santo. Se você é um filho de Deus, nascido de novo, o Espírito Santo selou você na sua testa, há uma marca de Deus. O mundo não vê, as pessoas não veem, nem você vê, mas os anjos e os demônios veem, e eles não poderão tocar em você. Está na Bíblia, pastor? Vamos ler então Apocalipse 9, isso está do verso 1 em diante, quando o João tem uma visão, uma estrela que cai do céu, e ela tem a permissão de abrir a porta do inferno, a porta do abismo. Mas eu vou ler dos versos 3 até o verso 6. E aí quando abre, sai fumaça, e vamos aí. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder, são demônios em forma de gafanhoto, tá bom? Foi-lhe dado poder que tem os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra. Ou seja, aqueles demônios não vão causar dano à erva, não vão tocar nos filhos de Deus e não vão matar as pessoas. Nesse primeiro período eles não vão matar ninguém, eles só vão causar dor e sofrimento, angústia. Foi-lhe dito que não causasse dano à erva da terra, nenhuma hortaliça, nem qualquer coisa verde. Não vão tocar em nada da natureza, nem árvore alguma. Tão somente eles vão tocar em quem? Nos homens que não têm o selo de Deus na sua fronte, na sua testa, que não tem a marca de Deus. Eles vão olhar, e se você tem a marca de Deus, eles não vão poder tocar. É isso que a Bíblia diz o tempo todo, inclusive 1 João 5,18, que se alguém nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aí olha o que vai acontecer. Foi-lhe também dado que não matasse, não vão matar as pessoas, e sim que os atormentasse durante 5 meses. Estou lendo a Bíblia. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Presta atenção nisso. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Hoje está todo mundo fugindo da morte, naqueles dias vão desejar morrer. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ei, entregue sua vida a Jesus Cristo, e aí você estará seguro e protegido, ou protegido e seguro, naqueles dias que virão, que você não sabe quando vai começar. Mas se você continuar vivendo sem Jesus, escute isso, eu preciso te falar isso. Se você continuar vivendo sem Jesus, ou um cristão que vive no pecado, aqueles demônios irão atormentar você, a tal ponto que você vai desejar ardentemente morrer. Mas sabe, hoje você foge da morte, mas naqueles dias a morte fugirá de você. Hoje você faz de tudo para fugir da morte, para não adoecer e não morrer. Porém naqueles dias a dor, o sofrimento será tão grande que você desejará morrer, mas a morte vai fugir de você. Então entregue sua vida a Jesus. Você em Jesus estará protegido e seguro, e livre do ataque desses demônios. No capítulo 9. Agora presta atenção, isso vai ser logo no início da grande tribulação, essa fase em que esses demônios vão sair do inferno, para causar toda sorte de males. Agora presta atenção numa coisa. No meio da grande tribulação para o fim, outros demônios serão soltos. Presta atenção. No meio da grande tribulação, essa primeira fase, eles não tocam nas ervas, eles não tocam nas hortaliças, eles não tocam em árvore alguma, eles só vão tocar naqueles que não têm a marca de Deus, vão causar tormento, e as pessoas vão desejar morrer, mas a morte vai fugir deles. Isso é muito sério.
mas nos filhos de Deus eles não vão poder tocar, e eles não vão poder causar morte de ninguém. Mas no meio da grande tribulação, 4 anjos malignos, demônios, que estão presos, enjaulados, acorrentados, junto ao grande rio Eufrates, lá na região do Iraque, a região que foi o Jardim do Éden. Esses demônios serão soltos, e eles vão promover algo tão maligno, guerra e tudo, que vai causar a morte de 1/3 da humanidade. Aí vamos agora para Apocalipse capítulo 9, versos 13 a 15, e depois o verso 18. O 6º anjo, que a primeira parte que eu li foi da 5ª trombeta, agora a 6ª trombeta. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Veio uma voz do trono de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: olha a ordem que esse anjo recebeu, solta os 4 anjos que estão atados, acorrentados, presos, enjaulados, junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos, que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a 1/3 parte dos homens. Eu li Apocalipse 9, de 13 a 15. Verso 18 agora. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte da humanidade, a 1/3 parte dos homens. 3 flagelos esses demônios vão provocar. Isso tudo está ligado à guerra. E aquilo que eles vão estar fazendo: fogo, fumaça, enxofre, porque o fogo queima, a fumaça tira a visibilidade e o enxofre polui. E ele está dizendo que ele vai usar isso, ou seja, com armas de guerra. Isso fala de guerra em sua violência, ferocidade e poder de matar. Essas guerras sangrentas têm o poder de matar, vão ter o poder de matar naqueles dias a 1/3 parte da humanidade. O poder desses agentes malignos, destruidores, está na sua boca. É o que diz o verso 19, Apocalipse 9, 19, que o poder está na boca deles. Isso significa, presta atenção, que eles terão domínio e controle da comunicação e da imprensa internacional. Ou seja, a imprensa internacional estará a serviço desses demônios. Sem saber, eles serão dominados, ou sabendo. Talvez você vai me perguntar: pastor, e aí? No meio disso, como é que fica a igreja? No meio disso, milhares de cristãos serão mortos durante a grande tribulação. Eu digo para você, talvez milhões. A resposta é sim. Milhares ou talvez milhões de cristãos serão mortos nesse período. Está na Bíblia? Se está na Bíblia, vale. Então abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 9. Eu vou ler o versículo 9, depois eu vou ler mais alguns versículos. É bem interessante. Depois dessas coisas, João teve a visão, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar ou enumerar. De onde? De todas as nações. Lembra, o evangelho vai ser pregado. De todas as tribos, está sendo pregado, né? Está alcançando todas as nações, todas as tribos, todos os povos e línguas, ou seja, todas as etnias, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas. É bem interessante isso daí, Apocalipse 7, 9. Agora vamos passar um pouquinho, vamos para o capítulo 7, versos 13 e 14. Porque no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra. João tem uma visão de uma multidão que ninguém pode contar, adorando e louvando a Deus diante do trono. Aí uma multidão de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então no verso 13, um dos anciãos tomou a palavra e disse: essa grande multidão que está diante do Cordeiro, diante de Deus o Pai, quem são eles? E de onde vieram? Quem são? Dizendo esses que estão vestidos de veste branca. Quem são? E de onde vieram? E João disse: meu Senhor, tu sabes. E então o ancião, que é um dos 24 anciãos, deu a seguinte resposta. Verso 14. Então ele me disse:
São esses os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. E ele continua: razão porque estão diante de Deus de dia e de noite, e o servem no seu santuário, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Nunca mais terão fome, nunca mais terão calor, nada dessa vida aqui terrena vai estar com eles, porque o Cordeiro os guiará às fontes das águas da vida. É bem interessante olhar para isso. João vê uma multidão que ninguém podia contar. Então a resposta é sim, sim. Naqueles dias, infelizmente, milhares ou milhões de cristãos nascidos de novo morrerão, perderão a sua vida por amor a Jesus. A grande tribulação vai causar isso. Dentro da grande tribulação tem esse último sinal que eu vou enumerar agora. É o número 19, 19º sinal. Eu coloquei aí como sinais nos céus, mas eu poderia colocar eclipse total do sol, da lua, com essa forma. Mas o que a Bíblia diz para nós, e aí vou ao último sinal dessa série de mensagens, depois nós vamos continuar com outros assuntos. Por enquanto, 4 mensagens sobre os sinais. Os profetas falaram que haverá sinais na terra, no sol, na lua e nas estrelas. Vamos ver, por exemplo, Joel. O mesmo texto que fala do derramamento do Espírito Santo, Joel 2, de 28 a 32, mas nos versos 30 e 31. Versos 30 e 31, ele está falando em nome do Senhor Deus, e Deus diz assim através do profeta Joel, Joel 2, 30 e 31. Por favor, aí, projeção. Mostrarei prodígios no céu e na terra. E olha aquelas coisas lá que os demônios vão usar: sangue, fogo e coluna de fumaça. Está se referindo também a guerras. Sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, eclipse total do sol. E a lua em sangue, eclipse da lua, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí aparece com letra maiúscula: o dia da volta de Jesus, o dia do juízo das nações, o dia que Jesus voltará para levar o seu povo, mas para julgar as nações. Por isso que é grande e terrível o dia do Senhor para os ímpios. Deixa eu repetir: para os ímpios, grande e terrível, temível dia do Senhor. Para os salvos, grande e glorioso dia do Senhor. Isaías capítulo 13, verso 10. Olha o que Isaías diz: porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. O profeta Isaías também, aí Joel foi a 800 anos antes de Cristo, Isaías 700 e poucos anos antes de Cristo. Ele está dizendo a mesma coisa, ele está prevendo, ele viu e ele descreve um eclipse total no sol, na lua e nas estrelas. Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Ezequiel 32, 7 diz: quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas, encobrirei o sol como a nuvem, e a lua não resplandecerá a sua luz. O profeta Ezequiel, que já é um profeta ali dos dias do cativeiro babilônico, 500 e poucos anos antes de Cristo, ele está dizendo a mesma coisa que Joel viu, a mesma coisa que Isaías viu, e ele está dizendo, Ezequiel está dizendo a mesma coisa, dizendo: um eclipse total será um grande sinal, e você vai ver por que vai ser interessante olhar para esse como um dos sinais do final da grande tribulação. Está linkado à grande tribulação. No Novo Testamento, essas profecias são confirmadas. Atos capítulo 2, versos 19 e 20. Olha o que está aí. Ele repete a profecia de Joel dizendo: mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. E mais uma vez, o sol se converterá em trevas, eclipse total, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Como eu disse, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas afirmam que o Senhor Jesus Cristo voltará após a grande tribulação. Quem está esperando arrebatamento, volta de Jesus antes da grande tribulação, quem está aí, quero dizer uma coisa: toma bastante cuidado. É melhor rever o seu estudo do Novo Testamento, porque o Novo Testamento vai apresentar para a gente a volta de Jesus após a grande tribulação. Ou seja,
No final da grande tribulação, no final, a última etapa da grande tribulação, sabe o que vai acontecer? Além de tudo que vai estar acontecendo na terra, o sol vai escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E até já temos exemplos que aconteceu na Rússia e também acho que na Indonésia. Acho que temos até foto aí, se eu tiver, pode colocar agora. Olha aí, um grande meteoro ilumina o céu, né? Lá na Rússia, 2017. Agora lá na Indonésia, tá? A Rússia, mas foi Indonésia também em 2013. Isso daí, quando chegar na última etapa da grande tribulação, você vai ver isso a olho nu acontecendo em toda a terra. Preste atenção nisso. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Haverá um eclipse total no sol, na lua. Agora, o que é lindo disso, no meio de tudo isso, aparecerá sobre as nuvens do céu o sol da justiça. Quando o sol que está aí não vai iluminar, o sol da justiça, Jesus Cristo, vai brilhar de norte a sul, de leste a oeste. Ele aparecerá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e todas as pessoas o verão. Vamos ver isso? Mateus 24, verso 29 a 31. Mateus 24, de 29 a 31. Leia a Bíblia, preste atenção nisso. Aí Jesus não volta antes de terminar a grande tribulação. Olha, preste atenção como é que está. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, ou seja, logo depois da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Verso 30, por favor. Então no meio da escuridão total, Jesus brilhará, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Agora olha para o verso 31, se você não vai estar aqui, se você estiver vivo, você vai estar. Olha, os santos vão estar, a igreja vai estar. Olha o que vai acontecer, ele volta, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, sejam os salvos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu, de todos os lugares da terra, de todos os povos, de todas as etnias. Os anjos vão juntar e vão levar para diante de Jesus, e eles serão colocados, numa mensagem que eu vou pregar daqui uns 2, 3 domingos, eles serão colocados à direita de Jesus, e aí não perde a mensagem, que você vai ver o que vai acontecer. Os anjos vão fazer esse trabalho. Então volta lá, verso 29, logo em seguida a tribulação, logo em seguida o sol se escurecerá. Por isso que eu coloquei esse sinal. A lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus não volta antes do final da grande tribulação. Qualquer coisa que você ouvir diferente, você vai ter que passar por cima dessas palavras do Senhor Jesus, e não vai ficar bem você passar por cima daquilo que foi o ensino de Jesus. Deixe de acreditar nessas tolices. Vamos para a palavra. No meio da escuridão, Jesus aparecerá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu. Vejamos mais um texto. Marcos, capítulo 13, verso 24 a 27. Mas naqueles dias, olha o que a Marcos vai dizer. Preste atenção, leia a Bíblia com os olhos abertos. Mas naqueles dias, após o quê? Após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Só então, verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. É interessante como é que Marcos escreve, naqueles dias após a tribulação, após a volta de Jesus e após a tribulação. Para de ficar acreditando em filmes de Hollywood. Vamos para a palavra de Deus. Lucas, capítulo 21,
Vamos ver que o evangelista Lucas, eu estou lendo a Bíblia para você, e vou encerrar daqui um pouquinho. Estou lendo a Bíblia, mostrando esse último sinal. Lucas 21, 25 a 27. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João vão na mesma direção, dizendo: Jesus voltará após a grande tribulação. Agora vamos para Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 14. No meio desse último sinal, desse eclipse total, Jesus Cristo voltará sobre as nuvens. Repito mais uma vez: com poder e grande glória. E não voltará mais como Salvador, mas como severo juiz. Apocalipse 6, 12 a 14. João está descrevendo: enquanto eu observava, o Cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. Presta atenção: o sol ficou escuro como um pano negro, e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. João está vendo, e quando o sexto selo é aberto, um terremoto tão grande que vai sacudir as montanhas e as ilhas, que elas vão se mover do seu lugar, e ao mesmo tempo o sol se escurecerá, a mesma coisa que Jesus disse em Mateus 24, e a lua se escurecerá, e as estrelas. Ele usa uma figura aqui que a gente conhece, ele usa, como estava em Israel, ele diz que as estrelas caíram do firmamento como os figos caem verde quando tem um vendaval. Vamos trazer para o Brasil. Se fosse no Brasil, ia dizer como aquela mangueira carregada de manga verde, dá aquela chuva forte e vem um vendaval e as mangas verdes caem tudo no chão. O João disse: vai ser assim, vai ser assim, nesse tempo vai ser assim. Isso é o final da grande tribulação. E no meio disso, o que acontece? A volta visível de Jesus para todas as pessoas desse planeta. No meio de tudo isso, a boa notícia: no meio de todos aqueles demônios agindo, por quanto tempo nós não sabemos, no meio daquela situação toda, a morte da terça parte da humanidade, no meio de tudo isso, Jesus voltará. E Jesus voltará, e todas as pessoas olharão para Jesus voltando com poder e grande glória. Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos traspassaram. Ou seja, todas as pessoas, todos que já existiram na terra, que já morreram, vão ressuscitar. Os que fizeram bem para a ressurreição da vida, os que fizeram mal para o castigo, horror e inferno e lago de fogo. Mas todos, até aquele soldado que furou o lado de Jesus, vai estar lá, e eles vão olhar para Jesus. Como eu disse, no meio desse eclipse total, no meio dessas trevas, no meio dessa escuridão total daqueles dias, de repente o céu vai se abrir, e o sol da justiça, Jesus Cristo, aparecerá, com poder e grande glória. Essa é a razão da nossa esperança, e isso nos mostra que a história não vai se encerrar com o triunfo do inferno. Deus vai permitir a ação dos demônios, causando um tormento por 5 meses na primeira fase da grande tribulação. Vai permitir aqueles demônios sendo soltos, porque até o demônio só age debaixo da permissão de Deus. Quem vai soltar aqueles demônios lá que estão presos junto ao rio Eufrates é o anjo do Senhor. Eles vão agir dentro da permissão de Deus, vão provocar guerras, vão controlar a imprensa e a comunicação, vão matar 1/3 da humanidade, mas isso não é o fim. O melhor da sua história está para acontecer, porque no meio de tudo isso, no meio de um eclipse total do sol, da lua e das estrelas caindo, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E a pessoa mais simples, da tribo mais simples, até a pessoa da capital mais importante, o rico e o pobre, vão olhar e vão ver Jesus voltando, com poder e grande glória. Por isso nós cantamos que Ele está voltando. Eis que vem com as nuvens, diz Apocalipse 1:7.
todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra vão se lamentar. Sabe por que vão se lamentar? Porque não estão dando a mínima para Jesus. E ele diz certamente, sim, amém. Então, a grande pergunta é: você está preparado para a volta de Jesus? O pessoal do louvor já pode subir aqui. Você está preparado? Nós enumeramos aqui 19 sinais. E por esses sinais que nós enumeramos, nós sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. Ele é Senhor de todas as coisas. Pode voltar repentinamente, pode voltar de forma iminente. Mas nós enumeramos sinais que Ele deixou, dizendo que esses sinais Ele deixou para que a gente olhasse para os sinais e a gente pudesse saber o tempo que estamos vivendo. E aí a Bíblia diz que o sábio sabe discernir o tempo e o modo de agir. Esse tempo é o tempo do fim, ou seja, é o tempo de você se preparar para a segunda vinda de Jesus. Repito mais uma vez, a história não se encerrará com o domínio ou controle de nenhuma ideologia política, filosófica ou religiosa. A história não se encerrará com o domínio disso. A história se encerrará com o triunfo de Jesus Cristo e a sua igreja. A história da humanidade teve começo, foi Jesus que abriu a história. Teve meio, nós escrevemos hoje, antes de Cristo e depois de Cristo. E terá fim, quando Ele voltar. Mas nesse tempo terá fim para a história humana na terra. Mas começaremos na glória da eternidade, com Ele, para todo sempre. Entregue sua vida a Jesus, confie nele. Se você não está preparado, esse é o tempo de colocar a sua vida nas mãos de Jesus. Nós vamos cantar e já em seguida vamos orar aqui por você. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, tem uma ficha aí que você pode preencher. Nós queremos ajudar você nessa caminhada. Queremos encorajar você a se firmar em Jesus e a estar pronto para que você possa estar de pé para a volta do Senhor Jesus. E ao invés de ficar com medo, você possa dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem provas, tem tribulação, tem coisa aí para acontecer, mas os nossos olhos estão naquele que é o Senhor de todas as coisas. Em Jesus você pode confiar.